Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Deus está no seu santo templo e nós devemos tomar consciência disso durante todo este culto que prestamos a Ele. Então vamos agora fazer a nossa leitura de Colossenses 2, de 8 a 23. Hoje nós estaremos encerrando a exposição dessa passagem e faremos então uma última leitura aqui desse texto, Colossenses 2, de 8 a 23. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos todos na Tua presença, prestando-Te este culto segundo a Tua vontade. Pelo Teu poder e graça, Tu nos reunistes aqui na Tua casa, nesta noite. Tu sustentastes o nosso viver e a nossa fé, e Tu nos dispuseste, Senhor, para subirmos para o Teu santuário. Agora, ó Pai, perdoa os nossos pecados e fala conosco e dá-nos a mensagem que cada um de nós necessita nesta noite. Te rogamos também que Tu estendas as Tuas bênçãos sobre aqueles, Pai, dentre o Teu povo que estão enfermos nesta hora.
E te rogamos que tu os restaures e vivifiques. Te suplicamos que tu repreendas a enfermidade e concedas a tua cura, o teu alívio, o teu refrigério. Concede ao teu povo, Senhor, que possa descansar das suas dores, de todo o seu sofrimento. Acima de tudo, Pai, concede a tua paz, a tua alegria em cada coração. Te rogamos, Senhor, que tu derrames sobre nós todas as bênçãos de que temos necessidade, segundo a riqueza da tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos então chegando à última mensagem da exposição dessa passagem que vem sendo apresentada já há alguns domingos. Nós chamamos ao tema dessa escritura de a luta cristã. E vimos que a nossa luta contra a filosofia dos homens, contra a tradição humana, contra os ardis, contra as ciladas que querem enredar o crente e afastá-lo de Jesus Cristo, é uma luta diária, é uma luta que vem sendo travada contra as trevas desde o Éden. Jesus Cristo chamou atenção para essa luta e ele mesmo disse que essa luta é contra o poder das trevas. Ele mesmo disse que estava lutando contra o poder das trevas. E o apóstolo Paulo chama atenção aqui para essa luta, especificamente na igreja de Colossos, mas tendo todos nós como destinatários dessa carta, porque isso tem a ver conosco. Tem a ver com cada filho e filha de Deus, porque nós somos alvos do ataque de Satanás, dos principados e potestades, dos que dominam as trevas e de todo o poder das trevas. Nós falamos hoje pela manhã a respeito da nossa luta contra uma falsa espiritualidade. E essa falsa espiritualidade, ela envolve a nossa vida material. Porque aqui fala em comida, bebida, manusear, tocar e guardar dias de festa, de lua nova ou sábados. E agora, neste momento, nós queremos desenvolver aqui o que a palavra de Deus nos apresenta a respeito de uma falsa espiritualidade que envolve a nossa mente, nosso coração, nosso espírito, a nossa alma. Nós vamos falar a respeito de uma piedade forçada. A palavra piedade, ela é usada na Bíblia para se referir à nossa comunhão com Deus.
Nós conhecemos piedade como sendo bondade. É aquela capacidade que nós temos de socorrer as pessoas, de dar esmola e etc. Mas na Bíblia, piedade é comunhão com Deus. E quando nós cultuamos a Deus em espírito e em verdade, essa piedade, ela é leve, ela é espontânea, ela brota dos nossos corações pelo poder do Espírito, ela não é pesada, ela não exige sacrifício, ela não nos atormenta, ela não nos causa medo. Mas a piedade forçada da falsa espiritualidade, ela é impingida. As pessoas exercem essa piedade com medo, porque não tem outra saída, não tem escolha. E como é que as pessoas chegam nessa situação? É porque elas são atraídas por promessas que, no final das contas, se revela uma armadilha. Essas promessas trazem o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Elas trazem esperança de salvação, mas no final das contas é uma armadilha diabólica. E as pessoas que estão esperando ter um encontro com Deus acabam tendo um encontro com o diabo. Essa espiritualidade, ela é uma espiritualidade, portanto, sugestiva, porque envolve mente, coração, espírito, alma. E a falsa espiritualidade, por ser subjetiva apenas, ela move o emocional da pessoa para um ponto em que a pessoa se torna escrava das suas próprias emoções. Aqui, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo menciona, no versículos 18 e 19, essa espiritualidade e pede que ninguém se faça árbitro contra nós, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E nos versículos 23, ele diz que tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nós lembramos hoje que os crentes da igreja de Colossos já estavam envolvidos nessa heresia. Não sabemos quantos deles, mas aqui Paulo está claramente censurando a igreja por já estar envolvida nessas práticas da falsa espiritualidade. Ele diz assim: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens.
Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês aceitaram esse erro? Por que vocês estão se afastando de Cristo em troca dessas baboseiras? Por que é que vocês estão deixando a cisterna de águas vivas por cisternas rotas que não retêm as águas? Usando aqui uma figura do Antigo Testamento. O que é que seduziu vocês? O que é que atraiu vocês nessas coisas? Eles foram atraídos pelas filosofias dos homens, pelas tradições dos homens, pelas sutilezas da sabedoria humana, que apresentou diante dos olhos deles uma atração espiritual, uma possibilidade de ascensão à glória de Deus, através dos seus próprios esforços. Fazendo, por exemplo, restrição alimentar, deixando de comer ou de beber determinadas coisas, guardando dias e anos e sábados e luas novas, ou seja, cerimônias. Essa era uma falsa espiritualidade que envolvia a vida deles do dia a dia. Eles estavam fazendo dieta para alcançar uma maior espiritualidade. Os evangelistas do erro, da heresia, estavam propondo para eles uma vida de poder espiritual acima do que eles tinham, acima do que eles conheciam. Eles foram desafiados a terem uma vida de restrição alimentar e de práticas ritualísticas que poderia dar poder para eles. Como nós dizemos hoje, eles queriam ser empoderados. Essa é uma palavra muito usada no meio pentecostal. E eles estavam fazendo isso. É uma tristeza, é uma tragédia ver como é que o ser humano caído fica fascinado com a ideia de alcançar a sua própria salvação. Ele larga tudo, todas as verdades mais sublimes das Escrituras são abandonadas para se dedicar a uma luta em glória em busca de salvação. As pessoas abandonam, desprezam a graça de Deus em Cristo Jesus para lutar pela sua própria salvação. Isso é o que acontece na maior parte do mundo evangélico dos nossos dias. E é o que acontece nas religiões pagãs. E era o que estava acontecendo com os crentes de Colossos. Crentes que eram doutrinados por Paulo. Crentes que conheciam a verdade das Escrituras. Crentes perante os quais Paulo apresentou a sublimidade da glória de Cristo. Cristo como
Filho de Deus. Paulo apresentou para eles a divindade e a humanidade de Jesus Cristo e a glória de Cristo e a graça de Deus. E eles estavam trocando toda essa sublimidade da verdade de Deus pela sujidade de uma atração, de uma falsa espiritualidade que lhes prometia divindade, poder, luz, conhecimento, sabedoria. Esses mestres, falsos mestres, numa falsa espiritualidade, eles se apresentavam e se apresentam ainda hoje perante a igreja como pessoas super espirituais, de uma espiritualidade acima da expectativa, acima da média. Só que essa espiritualidade, ela vem revestida de uma falsa humildade. Porque são pessoas que estão habituadas a se disciplinar para enganar. Então, elas têm uma vida ascética, ou seja, uma vida de renúncia de várias coisas, para se apresentarem como quem faz um grande sacrifício para Deus. Então vem com aquela mansidão, que o Paulo está falando de pretensa humildade, ou seja, uma falsa humildade. A pessoa vem com aquela mansidão, com a voz mansa, com atitudes mansas, como se fosse a pessoa mais consagrada do mundo. Vem, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, vem com um disfarce de luz, porque são discípulos e ministros de Satanás. Vem com um disfarce de luz, vem com uma vestimenta de pastor. Vem trazendo o nome de Jesus Cristo, porque eles não negam a existência de Cristo. Vem trazendo o nome de Deus, porque eles não negam a existência de Deus. Nem mesmo Satanás nega a existência de Deus ou de Cristo. É bom lembrar que Satanás não é ateu. A Bíblia diz que Satanás crê em Deus e treme. Então, o falso ensino, ele vem com vestes cristãs, mas trazendo dissimuladamente o veneno, a mentira, o erro, o engano. E essa falsa espiritualidade, ela é apresentada de forma tão sutil, tão suave, tão escorregadia, que à primeira vista a pessoa não percebe que é falsa. Porque os seus defensores, os seus pregadores, são pessoas que à primeira vista estão acima de qualquer suspeita. Quando eles penetram no meio do rebanho, eles vêm disfarçados de ovelhas. Eles não têm pressa
de apresentar o engano, a falsa espiritualidade. Eles convivem com o povo de Deus, eles dissimulam, durante o tempo da sua dissimulação, eles são os melhores crentes. Quando os dois fundadores do pentecostalismo no Brasil chegaram no Pará, em 1910, dois suecos que haviam se convertido ao movimento pentecostal nos Estados Unidos, eles procuraram, na cidade de Belém, capital do Pará, uma igreja para se reunirem. E eles foram para uma igreja batista, que era a principal igreja evangélica de Belém. E ali eles passaram a frequentar, e o pastor da igreja ficou com pena da condição financeira deles, porque eles não tinham nada. Não tinham com que se sustentar, não tinham com que pagar uma hospedagem, um hotel, uma pensão. Então o pastor da igreja os convidou a ocupar um quartinho que ficava no subterrâneo da igreja. E ali eles ficaram morando de favor, ficaram recebendo donativos da igreja, ficaram comungando com os crentes daquela igreja como crentes exemplares. Aprenderam a dominar a língua, e quando já estavam completamente aceitos pela comunidade e eram respeitados pela comunidade, brasileiro gosta de gringo, que é uma coisa. E eles eram suecos e estavam vindo dos Estados Unidos. Então, eles começaram piedosamente a convidar crentes daquela igreja para fazerem reuniões de oração. Lá no quartinho onde eles moravam. E, através daquelas reuniões de oração, com toda a paciência, eles foram ministrando aos crentes daquela igreja batista todo o erro doutrinário que eles conheciam e que eles seguiam. Quando o pastor se deu conta, a igreja já estava contaminada. E aí a liderança da igreja imediatamente expulsou aqueles dois. Só que os crentes que eles contaminaram estavam tão seduzidos pelo erro que foram atrás. A igreja se dividiu, a igreja rachou no meio. E com esses crentes conquistados pela divisão, eles fundaram a primeira igreja Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém. E isso vem acontecendo na história toda. Então, a sedução do erro, ela não se apresenta instantaneamente.
porque assusta. É algo sutil, é algo realizado com toda a aparência da verdade. Agora, essa falsa espiritualidade, ela tem alguns aspectos atraentes. Um deles é a visão. Aqui, Paulo está dizendo: ninguém se faça árbitro contra vós outros, aqui no versículo 18 e 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões. Visões é uma das características básicas, essenciais da falsa espiritualidade. Ela promete que o ser humano é capaz de produzir visões de Deus. E através dessas visões, as pessoas recebem revelações. As pessoas alcançam um status espiritual que dá a elas o poder de manipular o próprio Deus. Através das visões e das revelações que as pessoas recebem nessas visões, ela conquista o poder de influenciar as pessoas, porque ela passa a ter uma comunhão com Deus que dá a ela autoridade de Deus para revelar para as pessoas a vontade de Deus. E nessa atividade profética entra principalmente a predição. Todas as pessoas, sem exceção, são atraídas pelo conhecimento do futuro. Quem de nós não gostaria de conhecer o futuro? E na falsa espiritualidade, uma das coisas mais atraentes é a capacidade de predizer, de prever o futuro, porque isso atrai as pessoas e dá dinheiro aos montes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar o crescimento financeiro das pessoas que trabalham com predição do futuro. Por todo lado que a gente vai, há folhetos e panfletos de pessoas que prometem predizer o futuro. E eu pude acompanhar lá na DAB3 Sul as casas, o crescimento dessas pessoas. Começou com aquelas casinhas geminadas que existiam antigamente na DAB3 Sul. E as casas que eram ocupadas por essas pessoas que prediziam o futuro, elas começaram a crescer.
uma obra aqui, uma obra ali. E eu acompanhei isso até que essas casas se tornaram em verdadeiras mansões. Eles puderam comprar as casas do lado, e daí a pouco elas tinham verdadeiras mansões, porque essas pessoas, elas são frequentadas por pessoas da alta sociedade, são frequentadas por políticos, às vezes do mais alto escalão, por profissionais autônomos que ganham muito dinheiro, e elas cobram quantias enormes por consultas, para revelar para as pessoas o futuro. E essas pessoas creem nisso. O ser humano, ele está ansioso para saber o que vai acontecer amanhã, em que ele vai investir, se ele vai ter sucesso numa viagem, numa compra, num negócio. E ele paga caro se alguém se propõe a revelar para ele o seu futuro. Os videntes são ricos por causa disso. E a falsa espiritualidade promete ensinar para a pessoa o poder de ver o futuro, tendo essas visões que Paulo está referindo aqui. E através dessas visões receber as revelações de Deus. Essas pessoas, além de ganhar muito dinheiro, elas ganham muito poder. E elas passam a ser temidas. Porque elas se apoderam da sua influência para dominar as pessoas e dissimuladamente elas ameaçam as pessoas com tragédias, com castigos. As pessoas ficam com medo e muita gente gasta dinheiro com esses videntes ou clarividentes e depois ficam com medo de reclamar, com medo do castigo, porque essas pessoas se dizem numa relação muito especial com Deus, a tal ponto que elas podem fulminar qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Essas visões, elas podem ser fabricadas. Como eu disse aqui de manhã, uma pessoa pode ser levada a uma condição física em que ela entra em transe, em que ela começa a ter alucinações. E essas alucinações são chamadas de visões. E nessas visões as pessoas realmente vê coisas, porque o diabo é que prepara isso, é que prepara esse cenário de engano, de erro, para colocar diante das pessoas uma visão que ela acha que é divina, que é de Deus. Mas Satanás se disfarça em anjo de luz, e os seus demônios também. E aí Satanás prepara um cenário que aquela pessoa vê numa visão, ela vê um cenário que ela acha que é glorioso, e ali ela recebe mensagens, e às vezes Satanás prepara
a vida de quem vai receber aquelas mensagens, de tal maneira que aparentemente aquela mensagem, aquela profecia se cumpre. Hoje o mundo está admirado com o cumprimento de várias profecias que foram feitas há séculos atrás, inclusive por Nostradamus. Nós estamos vivendo dias em que o mundo todo está admirado de profecias de Nossa Senhora de Medjugorje, que foram feitas há séculos atrás e que estão se cumprindo hoje. Isso está na internet, está nos jornais, está nas revistas, está na televisão. E as pessoas fascinadas por isso, elas estão correndo atrás disso. E podem crer que dentro das igrejas evangélicas tem muita gente fascinada com isso e acreditando nisso. E é isso que acontece no mundo pentecostal, neopentecostal, carismático, o tempo todo. Chegou às minhas mãos, há alguns anos atrás, uma apostila que foi escrita por um pastor que era presbiteriano e que renunciou à igreja presbiteriana para ser pastor do movimento carismático que esteve dividindo as igrejas na década de 70, 1970. De todas as igrejas presbiterianas, praticamente, saiu gente para esse movimento que prometia justamente isso. Revelações. E vários pastores foram. E foi um pastor de uma igreja presbiteriana que ficou com esse movimento cerca de 20, 30 anos mais ou menos. Depois ele não aguentou mais, então ele saiu, ele voltou para a igreja presbiteriana e ele escreveu uma apostila contando tudo o que ele viu lá. E se humilhando por ter sido enganado. Eu gostaria que cada um dos irmãos pudessem ter acesso à leitura dessa apostila. Porque dá para ver como é que Satanás trabalha para enganar, para atrair, para seduzir as pessoas. As pessoas fazem qualquer sacrifício por uma espiritualidade que promete a elas uma maior aproximação de Deus e o controle e a manipulação de Deus para fazer o que ela bem quer. Porque é isso que essas visões e revelações prometem. Segundo esse pastor que escreveu essa apostila, e segundo muitos outros testemunhos. Eu pulei propositalmente a palavra anjos. A palavra visões vem depois da palavra anjos. É porque, na verdade, essas visões, elas são visões de anjos.
Foi um anjo que revelou ao Criador dos Mormons o livro dos Mormons que ele escreveu e com o qual ele fundou a heresia mórmon. Igreja dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como Mormons. Ela foi fundada por causa de uma visão de anjos. Nessa visão de anjos, um dos anjos, chamado Moroni, entregou para o fundador da religião um livro escrito em tábuas de ouro que ele copiou. E o mormonismo é uma espiritualidade falsa porque ela diz que Jesus Cristo não é Deus. Ela tem um histórico de criação totalmente contrário às Escrituras. Os mormons dizem que Jesus Cristo é um irmão de Satanás. E que Deus, ele não existiu como Deus eternamente, ele veio a ser Deus. E que cada um de nós também tem o poder de vir a ser Deus e estamos caminhando para isso. Então, o que essa visão proporcionou ao fundador do mormonismo é um falso Deus, um falso Cristo, uma falsa espiritualidade. E assim aconteceu com todas as heresias oriundas de visões. Testemunho de Jeová, Adventismo do sétimo dia, e vai por aí afora, Meninos de Deus, Hare Krishna. O movimento evangélico dos nossos dias, ele é todo conduzido, orientado, dominado por uma falsa espiritualidade, em que as pessoas, elas se dizem relacionadas com os anjos e que têm visões e, portanto, revelações que as pessoas andam procurando. E essas pessoas são pessoas enfatuadas. Pastor, o que significa enfatuado? Enfatuado significa cheio de si, orgulhoso. É aquela pessoa que se considera dono da verdade. Ela está acima de todos, ela tem o conhecimento que as pessoas precisam e ela pode cobrar por isso. Ela se acha dona do próprio Deus, ou seja, Deus faz exatamente o que ela quer. Gente, isso acontece todo dia no mundo pentecostal. Uma das expressões que a gente mais ouve no mundo pentecostal é que fulano de tal tem poder. Que a oração de fulano de tal tem poder. Então as pessoas correm para esse indivíduo, porque ele tem poder. A oração dele tem poder.
O poder não está na oração, o poder não está na pessoa que faz a oração, o poder está em Deus. Nós nem sabemos orar como convém, diz a Bíblia. É o Espírito Santo que intercede por nós. E aí alguém tem uma pessoa enferma em casa e a pessoa está aflita, a pessoa está desesperada, e aí ouve falar que alguém tem poder e vai atrás. E chega lá e paga o que a pessoa cobra, ela dá o que tem e o que não tem. E podem crer, todas essas pessoas, das quais se dizem que têm poder, elas cobram dinheiro para orar, para interceder. Muitas dessas pessoas já foram processadas na justiça, porque quem perdeu dinheiro e depois não recebeu a cura, levou a pessoa na justiça. Isso acontece o tempo todo. É uma falsa espiritualidade que cerca a pessoa de uma auréola de divindade. Pessoas enfatuadas, elas simplesmente se acham poderosas e orgulhosamente se consideram acima das outras pessoas. Paulo está dizendo que esse sujeito ele é enfatuado sem motivo algum, sem motivo, não tem razão de ser para ser assim, porque na verdade ele não tem poder nenhum. Ele é enfatuado na sua mente carnal e não tem nada a ver com a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E Paulo diz que todas estas coisas que envolvem essa falsa espiritualidade, com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Aparência de sabedoria. Como o culto de si mesmo. As pessoas que divulgam a falsa espiritualidade, o falso ensino, na verdade, elas estão procurando a sua própria promoção. Elas estão cultuando a si mesmas. Elas se acham poderosas e se acham deuses. E de falsa humildade e de rigor ascético. Ou seja, é um ascetismo rigoroso. As pessoas, elas fazem jejuns rigorosos, vigílias rigorosas, restrições alimentares rigorosas, para atrair outras pessoas, porque o ser humano gosta disso. O ser humano gosta de sofrer. E é por isso que muitos fazem verdadeiros sacrifícios para conseguir o status de super espiritual, de super crente. E essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Ou seja, ao mesmo tempo que essas pessoas estão buscando essa falsa espiritualidade, elas são escravas das paixões da carne. Porque a falsa espiritualidade não domina as tentações, não domina as paixões, não dá vitória sobre o pecado. É só o Espírito Santo
o Espírito Santo de Deus que concede ao crente vitória sobre as tentações. Na continuação dessa carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós vamos ter novos contatos com essas verdades e poderemos trazer para os irmãos outras realidades desse mundo espiritual, com o qual nós temos que lutar e estamos lutando. Precisamos estar vigilantes o tempo todo, prestar atenção naquilo que as pessoas falam, porque Satanás tem os seus infiltrados. E quando menos se espera, nós poderemos ser colocados diante de alguém que está tentando nos seduzir para uma falsa espiritualidade, para um erro doutrinário, para uma heresia. Porque isso está acontecendo todos os dias. Então, a nossa necessidade como crentes é de oração e de estudo da palavra de Deus, a fim de que nós possamos resistir nesses dias maus e ficar firmes na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que assim Deus nos abençoe.